Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Sede misericordiosos, como também o vosso Pai é misericordioso. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Perdoai e sereis perdoados. Dai e vos será dado. Uma boa medida, calcada, sacudida e transbordante será colocada no vosso colo, porque com a mesma medida com que medirdes os outros, vós também sereis medidos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, segunda-feira, dia 26 de fevereiro, da segunda semana da Quaresma. Nós temos aqui o texto de São Lucas, capítulo 6, versículos de 36 a 38, onde Jesus já começa fazendo uma exortação. Jesus vai dizer: Sede misericordiosos, como também vosso Pai é misericordioso. Aqui nós precisamos entender a diferença de justiça e misericórdia, para nós entendermos o que Jesus está pedindo de nós. O que ele está pedindo de nós? O que é misericórdia e o que é justiça? Ora, a gente consegue entender bem isso quando nós olhamos para aquela passagem do empregado que sai contratando funcionários para trabalhar na sua vinha. Diz o texto lá que o patrão saiu no primeiro horário e chamou um empregado para sua vinha, depois ele sai 9 horas da manhã, depois ele sai a meio-dia, depois ele sai 3 da tarde, e por fim ele sai 5 da tarde, e ele ainda está contratando empregados para sua vinha, e no final ele começa pelos últimos, e ele vai pagando igual, desde os últimos até os primeiros, para mostrar que Deus ele é uma vez justiça. Por quê? Porque o patrão daquela parábola, ele só contrata o salário com o da primeira hora. Olha, vai trabalhar na minha vinha e eu vou te dar um denário, que era o salário de um dia de trabalho. Vai trabalhar na minha vinha e eu vou te pagar um denário. Somente que com os outros, o patrão ele não acerta o valor do salário. Ele só diz assim: ué, ninguém chamou vocês? Vai também trabalhar na minha vinha. E até os da última hora, Deus ele também não contrata um valor, ele só manda ir trabalhar na vinha. Para mostrar exatamente isso, que Deus ele é uma vez justiça e 4, 5, 6 vezes misericórdia. Porque o que é justiça e misericórdia então? Justiça é o que Deus fez com o primeiro que ele contratou. Ele contratou a pessoa e disse que daria um denário, e ele deu um denário. Isso é justiça, é dar o que o outro merece, dar aquilo que foi combinado. É uma questão de justiça. Imagina se a gente combina com alguém: olha, faz isso para mim, quanto que é? É R$100, e no final do dia você dá R$10. Não foi isso que você combinou. Então, isso daí seria o quê? Uma injustiça. Porque você contratou um serviço, você contratou alguém para pagar X valor e no final você dá menos do que o combinado, do que aquilo que foi tratado. Isso aí é justiça. Então, trazendo isso para a nossa vida prática, nós podemos olhar também quantas vezes a gente olha para os nossos irmãos, parentes, os nossos aí da nossa casa, os familiares, os conhecidos, e a gente diz assim: ele não merece. E não merece mesmo. E alguns não merecem mesmo. Alguns não merecem sequer a nossa atenção. Alguns não merecem que a gente se esforce por eles. Porque coisa triste é quando você se esforça por alguém e que aquele alguém não faz nada por ele mesmo. Isso é terrível. E a gente fala assim: nossa, eu estou fazendo por ele e ele não está nem preocupado com ele mesmo. Ele não faz nada. Ele não merece o que eu estou fazendo por ele. Não merece mesmo. Isso seria uma questão de justiça. Mas o que Jesus está falando para a gente não é isso. Não se trata disso. O que Jesus aqui está convocando a gente é a ser misericordioso. E aí muda todas as coisas. Por quê? Porque ser misericordioso é você dar aquilo que o outro não merece.
A misericórdia é isso, né? Vem de um maior para um menor. Por isso Deus ele tem misericórdia com cada um de nós, né? Porque nós não merecemos. E essa misericórdia que a gente exerce com o irmão, também ela não é nem nossa. Essa misericórdia que Deus quer que a gente exerça é a misericórdia dele mesmo. Aqui está o segredo. Porque se misericórdia é um ato de um maior para um menor, se nós exercemos misericórdia com o nosso irmão, significa dizer que nós somos maior do que ele. Mas na realidade não somos. Somos barro do mesmo barro, somos do mesmo material, temos as mesmas más inclinações e até temos piores às vezes. Então, o que significa essa misericórdia? Ora, essa misericórdia é a misericórdia de Deus. Quando Jesus diz sede misericordiosos, Jesus está dizendo em outras linhas, haja com o meu coração. Haja como se eu estivesse agindo. Né? Na realidade não é nem um como se, porque na realidade ele estará agindo mesmo. Assim como os sacramentos são sinais sensíveis e eficazes, eles contêm aquilo que significam, de maneira que quando você recebe a Eucaristia, é Jesus mesmo que está te tocando, né? Não de uma maneira sacramental, mas de uma maneira espiritual. Quando nós estamos amando o nosso irmão com amor de misericórdia, esse amor é o próprio amor de Deus que estará sendo derramado no coração dos nossos irmãos. E isso aqui, meus queridos, isso aqui exatamente muda todo o nosso modo de olhar e de enxergar as realidades do nosso tempo, as dificuldades da nossa vida, seja no trabalho, seja na igreja, seja na comunidade, seja com a família, seja de todas as instâncias. Na realidade, a gente tira a lupa que nós estamos olhando para esse mundo, que nós podemos olhar esse mundo com o olhar humano e podemos olhar com a lupa do demônio, mas Deus nos convida a aquilo que São Paulo diz, a carta aos Filipenses: tenha em vós os mesmos sentimentos de Cristo, ou seja, haja como Jesus. E por isso daí vem a palavra cristão, né? Ser um outro Cristo. Como São João Crisóstomo dizia, né? Somos cristófaros, ou seja, nós somos portadores de Cristo. Nós levamos a misericórdia de Jesus a tantos corações. Ah, meus irmãos, se o mundo entendesse essa dinâmica da misericórdia, nós estaríamos vivendo muito mais essa civilização do amor nos nossos dias e nos nossos tempos. Mas infelizmente nós somos aquela geração que Jesus disse no Evangelho de dias passados. Essa geração é uma geração má, que além de não ser misericordiosa, também não é justa. Veja, olha que grau Jesus nos chama. Jesus não nos chama só a um grau de justiça, mas ele nos chama a um grau de misericórdia. Mas infelizmente nós estamos vivendo numa sociedade e numa geração que nem justa ela é. Ela não chegou nem à zona, à área da justiça. Quantas injustiças se cometem hoje, todos os dias, seja em todas as instâncias aonde a gente convive aqui no planeta Terra. Há muita injustiça no nosso coração. E aí, irmãos, esse tempo da Quaresma, ele é pra gente, de fato, sem dúvida alguma, ele é esse grande retiro espiritual onde nos coloca na dinâmica de fazermos a diferença no nosso tempo. Nós precisamos ser aqueles que fazem a diferença no tempo. Se nós não somos justos, nós precisamos urgentemente buscar a justiça. E, uma vez alcançando a justiça, Jesus nesse evangelho nos dá uma grande lapada dizendo: sede misericordiosos, como também o vosso Pai é misericordioso. E aqui eu encerro dizendo aquilo que está no evangelho aqui, né? Não julgueis e não sereis julgados. Isso aqui é interessante porque quantas vezes a gente exortando o irmão,
Muitas pessoas dizem assim, tá, ó, está julgando. Não. Julgar é uma coisa. Julgar é você condenar o irmão, seja no seu coração, seja na sua vida. Né? Se você risca o irmão da sua vida, isso é uma espécie de condenação. Se você risca ele do seu caderninho, ó, esse aqui tá morto para mim. Isso é uma espécie... Você já julgou ele. Você já condenou ele. Isso é julgamento. E Jesus diz, olha, da mesma maneira que você fizer isso a um dos pequeninos, aos seus irmãos, você também será medido com a mesma medida, com o mesmo teor de julgamento que a gente usa para com as pessoas. Então, atenção, irmãos, há uma grande diferença entre exortar alguém que está no erro para que ele mude de vida, para que ele se converta, e essa é toda a dinâmica, né, do tempo da quaresma, e não só do tempo da quaresma, mas essa é a dinâmica de todo cristão, e com o julgamento. O julgamento é quando a gente já bate o martelo e a gente diz, olha, esse aqui não tem mais jeito, acabou. Para mim, ele já está condenado, não tem mais jeito. Isso é julgamento. Mas exortar as outras pessoas para que elas mudem de vida e que elas encontrem a possibilidade do amor de Deus, isso é totalmente cristão, isso é totalmente querido pelo nosso Deus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Salve Maria Imaculada.